Olá! No programa de hoje a gente vai falar de um assunto muitas vezes esquecido, educação para jovens e adultos. Neste quesito, os números revelam que há um longo caminho pela frente. De acordo com o IBGE, o Brasil está entre os 10 países com o maior número de adultos analfabetos do mundo. São aproximadamente 12 milhões de pessoas nesta situação. Bom, para discutir os desafios da educação para jovens e adultos, eu recebo o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, o estudante do ensino médio da EJA, na Escola Estadual Jornalista Carlos Lacerda, o Jeremias Natal de Oliveira, e a professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Érico Veríssimo, a Vitória Keiko Vassoler. Bom, para começar o programa, eu gostaria de fazer a mesma pergunta para vocês três. Há vontade política para que esses números aí cheguem a zero num curto prazo? Começamos por aqui? Podemos. Na atual conjuntura, eu vejo que há uma intenção neoliberal para o extermínio, expurgo da EJA no Brasil. Então, isso nós temos percebido continuamente, de 10 anos para cá. Não há interesse, não há compromisso. Né? Infelizmente, o que está posto para nós, contra nós, é exatamente o extermínio da EJA. E não é de qualquer jeito que eles estão fazendo. Eles têm feito de uma forma gradativa, silenciosa até, mas através de canetadas, né? Principalmente desse gestor federal, né? Que parece-me sente prazer em estar assim, na canetada, né? Tornando invisível a questão da EJA, que já era invisível antes, né? Na rede estadual de São Paulo e na rede municipal um pouco esquecida. Né? Consequentemente, eu concluo hoje que não há interesse político na manutenção da EJA, né? Infelizmente. E você, Jeremias, qual é a sua opinião? Eu acho que ela vem meio que direcionada para isso. A intenção pode ser até grande. Em 2003, o MEC praticamente tentou erradicar, deu até um prazo de 4 anos para erradicar a analfabetização. Teve até o projeto Brasil Alfabetizado. E a gente vê que a intenção é grande, mas já se passaram anos e anos e o índice cresce em vez de diminuir, porque a gente encontra uma carência muito grande, até desse ligamento entre o professor e o aluno, às vezes eles se culparem por estarem abandonados. Então acho que a intenção pode ser grande, mas falta muito esforço para chegar ao certo ponto de acabar com isso. Tá certo, vereador. Você muito bem, a pergunta foi muito bem colocada e o termo também muito bem sinalizado, porque é um problema invisível, né, que poucas pessoas percebem a falta de interesse político na EJA, né, ensino de jovens e adultos. A gente olha muito bem para isso quando a gente vê o orçamento aqui, por exemplo, no município de São Paulo, não há dotação orçamentária específica para o EJA, né? O EJA, ele é abandonado, ele é esquecido, não é tratado como uma política pública, não é uma política de Estado. Então, a sinalização é de que ele acabe mesmo, assim, há uma intenção meio que velada de acabar mesmo com o EJA ao longo dos anos aqui no município de São Paulo. Poderia acrescentar um pouco? Claro. Na questão da verba, eu sinto que nós estamos passando na atual conjuntura nacional, estadual, municipal. A EJA ela tem sido destratada desde os gestores que têm a escola, a educação de jovens e adultos, né? Então, forma de tratamento com relação aos trabalhadores, educandos que chegam até a EJA, seja fundamental ou ensino médio, né? No tocante às verbas, vereador, infelizmente nós ficamos às vezes mendigando no interior das escolas uma parcela da verba que chega às escolas para ver se garante no mínimo a permanência dos educandos da EJA naquelas escolas. Isso para nós é humilhação político-pedagógica, inaceitável, pois, né? Porque se as verbas chegam, elas têm que garantir também não só a acessibilidade, mas a permanência dos trabalhadores educandos na EJA, é direito deles, né? Mas isso não é respeitado, isso não é viabilizado, lamentavelmente, né? E para as pessoas que estão assistindo, entender um pouquinho melhor o que é a EJA? EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Ela vem para conciliar um pouco, uma política reparatória, vamos dizer assim, dos adultos que não tiveram tempo, no caso, na época certa, entre aspas, certa, né? Mas que não tiveram chance, às vezes, de concluir seus estudos. Então, ela vem como uma política também de compensação, de no mínimo, minimizar, né? Essa falta, ausência de escolaridade.
a EJA, ela tem uma especificidade que é ignorada pelos professores, aí eu vou diferenciar professores de educadores, que os professores do ensino fundamental de quinto ao nono ano, por exemplo, eles ignoram qual é o conteúdo, qual é a especificidade da EJA, e aí eles distorcem na prática pedagógica, né, fazendo um curso compactado dos conteúdos curriculares do regular, fazendo um condicionamento, que a gente chama de fazer um amassado, né, dos conteúdos curriculares e jogando goela abaixo aos trabalhadores da EJA. Então, só nessa colisão político-pedagógica, nós temos aí um crime político-pedagógico contra a cidadania dos trabalhadores que estão na EJA. E isso é um ponto polêmico, já debatido nos fóruns da EJA, nos encontros nacionais da EJA. Nós participamos de vários encontros nacionais e até um encontro internacional. Então, o que está posto para nós como desafio é desvelar, é cobrar, né? E principalmente no conteúdo curricular para a EJA, que é algo que está esquecido. Desde 2000 já se preconizava à época, né, que nós tínhamos que ter um olhar diferenciado, tínhamos que ter uma ousadia de uma construção coletiva de um conteúdo específico para a EJA. E isso não tem acontecido. Então, são 19 anos nessa inércia. Né? Eu queria que o Jeremias contasse um pouquinho para a gente a experiência dele na EJA. Conta um pouquinho quando que você ingressou na EJA. Qual que é a sua idade, inclusive, Sim, Jeremias? eu tenho 23 anos e eu abandonei os estudos, eu estava com 16 para 17 anos. E eu decidi retornar aos meus 21. E quando eu retornei, eu fui fazer o ensino fundamental. E graças a esse gancho, eu conheci a professora Vitória, que ela mostrou um mundo diferente dentro do ensino. Que eu acredito que muitas escolas, se entendesse o jeito dela dar aula, morreria para ter a pessoa dela, porque é um ensino muito, muito diferenciado. Porque a gente entra na sala de aula, às vezes a gente aprende o que o professor sabe. E eu sempre falo isso, você ensinar o que você sabe é fácil. Agora você aprender junto com o aluno é diferente. É outra experiência, é outro mundo. A gente fazia uns debates em círculo, sempre foi assim, a gente fazia um círculo, já começa por aí, porque é diferencial quando você vê o professor de costa e ele vai passando textos e textos e textos, e você não consegue olhar na cara dele e ver a transparência. E esses debates que a gente fazia, era um olhando na cara do outro, sempre conversando sobre o certo, o errado, e isso ajudou mais eu, afora, seja humanamente ou socialmente, de todas as formas, ajudou bem mais do que às vezes copiar aquilo que já está sendo copiado. Às vezes é até dito isso, eu converso com ela, é lousa cheia e cabeça vazia. Às vezes é melhor você conversar, dialogar. Às vezes a pessoa não está nem bem para escrever, ela precisa de um abraço, às vezes um boa noite faz a diferença. Então, essa experiência que eu tive com ela, até hoje, concluindo o ensino médio, eu levo para mim. Às vezes eu converso com os meus professores de jeito que outros amigos meus, companheiros, vê e pensa que eu também sou professor, mas não é assim. É porque ele é humano como eu também sou humano. E graças à Vitória eu aprendi isso, nessa vivência. É importante, complementando o que a Vitória falou, que é muito importante, porque a política pública voltada para o EJA, nós percebemos aqui claramente aqui no município de São Paulo, e o EJA aqui é semestral. E a gente não tem, assim, os alunos, os professores não têm a expectativa da continuidade no segundo semestre, vivem essa angústia todo esse período, o tempo inteiro, porque não tem uma política pública voltada à legislação específica para o número de alunos por sala de aula, não tem o mínimo, né? E aí fica nesse impasse de vai formar ou não vai formar a turma do EJA, né? Assim, é muito precarizada, está muito precarizada a educação de jovens e adultos por conta da falta de uma política, por falta do interesse político em atender essa população que está aí e demanda, né? E demanda por educação. Eu posso acrescentar? Por favor. Que há uma dificuldade, não vou dizer governamental, né? Mas uma dificuldade de compreensão de mundos, no caso. Né? Se nós tivéssemos na gestão Dilma, Lula, pegar lá atrás, né? Um compromisso de fato político, verdadeiramente do bem coletivo, na esfera da EJA, e lá houvesse
essa ousadia, essa coragem, o comprometimento dos governos tidos progressistas, né? E, no entanto, eles perderam a grande chance. Qual é a grande chance? Aí, vereador, infelizmente, eles não assumiram uma chamada pública. E essa chamada pública nós temos cobrado contínua e insistentemente, também aqui da vereança, né? Quando nós tivemos o governo Haddad aqui na Câmara Municipal, discutindo o Plano Municipal da Educação. E lá nós direcionamos também para que uma das metas aqui do Plano Municipal da Educação fosse contemplar uma chamada pública. E uma chamada pública não de qualquer jeito. É na esfera nacional, como se faz aí o governo federal, por um chamamento da vacinação, né, da população nacionalmente falando. E o que falta nesses quase 20 anos, né, de militância pela EJA, nós temos como um ponto assim, para nós muito grave, muito significativo, e que denota a ausência de vontade política. Cadê o chamamento público? Né? O governo Haddad tentou fazer, minimizando um pouco essa cobrança nossa, né? E aí fez umas chamadinhas, panfletando em ônibus, mas aquilo não nos bastava. Nós temos que fazer uma reflexão pontual e via mídia, né, por todos os campos, no caso, né, seja no mundo virtual, a mídia local, bairro, cidades, né, em todos os cantos possíveis, né. E eu lamento ainda hoje, tristemente, que nós tivemos chance e nós não alavancamos esse chamamento público, né, que o vereador lembra muito bem, o descaso também se situa nessa área do marketing, né, que não seria difícil, né. E para complementar também, foi feita uma pesquisa no governo Haddad, a Haddad libera essa pesquisa, foi feita pela Unesco, bancada pela Unesco, né? E o governo atual, essa gestão atual municipal, não alavancou, não publicou e não compartilhou conosco, nós que somos da base, né? O índice do analfabetismo no município de São Paulo. Nós somos da região da Freguesia do Ó, e lá pelo mapeamento, pela pesquisa, que não foi ainda publicada, nós somos notícia concreta de que a Freguesia do Ó é a quarta região com o maior número de analfabetos no tocante a adultos e aos jovens também. E isso nos preocupa, nos incomoda e nos coloca sempre, né, na trincheira de cobranças, de reflexões e de um fazer diferente, que o Jeremias apontou muito bem. O fazer diferente ainda está sendo difícil de ser semeado, né? Porque requer de nós, educadores, né, estudo contínuo, reflexões contínuas, ações coletivamente organizadas, né? E não é de qualquer jeito. Né? Então, tem que ter todo esse anteparo, né? Eu queria oportunamente também parabenizar ao Celso, né? Que são poucos vereadores que se comprometem com este tema, não só complexo, mas para nós de suma importância. Que se de fato no Brasil, na cidade de São Paulo, principalmente na nossa esfera municipal, houvesse uma ação efetiva no tocante à EJA, na formação cidadã dos trabalhadores que estão na EJA, nós teríamos outro cenário com resultados diferentes nas eleições, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. E nós perdemos um grande espaço para alavancar essa formação cidadã responsável, lúcida, consciente e transformadora. Ok, tá certo. Bom, a gente vai chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.